Olhar para a história, entender os grandes movimentos da humanidade, analisar seus resultados, ver os ganhos e perdas de determinados períodos históricos é fundamental para o entendimento do que acontece no mundo. Não só para os dias atuais, mas guardadas as proporções, esta análise também pode ajudar a ter ideia de onde e como certos movimentos podem desembocar. Assim, o seguinte trabalho tem o objetivo de olhar para o regime nazista e entender o que significou e o que significa este regime político para o mundo. Os ideais nazistas estão mortos e enterrados no passado ou continuam por aí, circulando entre nós? Num passado recente, o mundo assistiu ao crescimento de movimentos extremistas de direita, que foram decisivos para a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. País este que sempre se orgulhou da força e solidez de sua democracia. E o mundo assistiu, naquele que era uma espécie de exemplo democrático, muitos arroubos autoritários e de certa forma antidemocráticos por parte de seu presidente. No Brasil, infelizmente, temos um governo que busca exercer poder à imagem e semelhança de Trump. Embora a democracia nestes países não esteja até o presente momento diretamente ameaçada, nos Estados Unidos menos ainda com a posse do democrata Biden na presidência, é preciso atentar aos sinais e entender os movimentos olhando para os exemplos que a história nos fornece. Para a compreensão do tema deste trabalho, é preciso antes tratar, mesmo que suscitamente, sobre como as sociedades se organizaram e como se dão relações ao poder. A literatura refere que as relações de poder determinam, basicamente, como uma pessoa ou um grupo é capaz de interferir em comportamentos, ideias, sentimentos e ações de outras, fazendo valer sua vontade e interesses sobre outras. Assim, simplificadamente, pessoas ou grupos detêm poder em suas mãos e são capazes de fazer valer suas vontades e interesses e dominam os demais. A forma como este poder chega e é exercido por meio de política, as pessoas ou os grupos variam muito e depende de como a sociedade se organiza. Às vezes é outorgado, outras conquistados, outra imposto de forma autoritária. Quando falamos em regimes políticos, este conjunto de regras e critérios que definem quem exerce poder na tomada de decisões para o conjunto da sociedade, podemos dizer que eles dividem basicamente em dois grandes grupos, os democráticos e os autoritários, entre eles com diferentes subclassificações. Pode-se dizer que são diferentes formas de governar, e esse trabalho trata justamente de um período histórico onde a Alemanha foi governada com um regime político autoritário, de tipo muito específico desse regime que é o totalitarismo. Entre diferentes autores, a filósofa judia Hannah Arendt se destaca ao estudar o totalitarismo, que está presente em sua obra Origens do Totalitarismo. Neste livro, a filósofa busca as origens desse fenômeno, bem como as causas políticas que levam ao autoritarismo. Para Hannah Arendt, o medo e o terror existem de maneira muito intensa no totalitarismo, de maneira que o Estado, por meio de um aparato burocrático, transforma a coletividade numa só coisa, anulando de maneira brutal toda qualquer individualidade. Desta forma, tem-se uma sociedade que pensa as mesmas coisas de mesma forma e tem os mesmos desejos e estão personificados na pessoa do líder autoritário. Em Origens do Totalitarismo, Arendt diz: em lugares das fronteiras e dos canais de comunicação entre os homens individuais, constrói um cinturão de ferro que os cinge de tal forma que é como se a pluralidade se dissolvesse em um só homem, de dimensões gigantescas, pressionando os homens uns contra os outros. O terror total destrói o espaço entre eles. O totalitarismo pode ser descrito, segundo Neumann, como o mais repressivo sistema político. Esse autor enumera as características inerentes aos regimes totalitarismo. Transição de um Estado de direito para um Estado policial. Transição do poder difuso nos Estados liberais para sua concentração no regime totalitário. A existência de um partido estatal monopolista. Transição dos controles sociais que passam de pluralistas para totalitários. A presença decisiva do terror como ameaça constante contra o indivíduo. Explicitados os fundamentos do totalitarismo, que é o conceito onde melhor se encaixa o nazismo, trazemos alguns fatos históricos na tentativa de descrever como o sistema surge, como se dissolve e chega a seu ápice com Adolf Hitler assumindo o poder. O nazismo encontra terror fértil na Alemanha do pós-guerra, pois havia o fortalecimento de ideais extremistas que exaltavam o nacionalismo, a guerra como forma legítima de promover o desenvolvimento, preconceitos de toda a ordem e o principal, a aversão aos judeus, antissemitismo.
Era relativamente comum a crença de que havia uma raça humana biológica superior, os alemães, os descendentes destes. De outra parte, a Alemanha saiu da Primeira Guerra numa profunda crise econômica e também moral por ter sido humilhada no conflito. Esse fato fortaleceu ainda mais o discurso extremista e nacionalista de boa parte da população alemã. É neste contexto que, em 1920, surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, oriundo do Partido dos Trabalhadores Alemães, cujo membro mais proeminente era Adolf Hitler. Em um ano, Hitler domina completamente o partido e passa a ser chamado de Führer, líder. Assim, ganha forma e corpo os ideais nacionalistas e extremistas que já existiam na Alemanha desde o século XIX, e ainda mais a força a ideia de que o povo judeu deveria ser banido de todo o território alemão e, se possível, do continente europeu. O nazismo surge como fenômeno político em razão das grandes mudanças sofridas pela Alemanha com a derrota na Primeira Guerra Mundial. Além dos efeitos nefastos da guerra, somaram-se as imposições do Tratado de Versalhes que deixaram a situação da Alemanha ainda mais crítica. E, neste cenário, crescem os partidos de extrema-direita com suas promessas salvacionistas e seus heróis de plantão. Com a economia colapsada, a moeda desvalorizada e o desemprego em patamares altíssimos, violência por todo lado, houve radicalização de toda a ordem. É aí que o nazismo encontra espaço para se fortalecer e crescer nos quadros políticos da Alemanha, e seus membros formados por uma base fortemente disciplinada e militarista. Em 1923, o nazismo promove uma tentativa de golpe na Baviera, sul da Alemanha, mas sem sucesso. Muitos participantes dessa tentativa foram presos, incluindo seu líder maior, Adolf Hitler. É na cadeia que Hitler organiza aqueles que são tidos como os preceitos básicos da ideologia nazista: o antissemitismo, antiliberalismo, antibolchevismo, racismo, nacionalismo extremado e a exaltação da guerra. Esses preceitos constam do livro Mein Kampf, Minha Luta, escrito por Hitler enquanto esteve preso. O partido nazista ganha corpo explorando os efeitos da grave crise na população alemã, na capacidade retórica de Hitler, na estratégia de infiltrar membros do partido em diferentes setores e ainda no fato de conseguir um importante apoio de boa parte da classe média no primeiro momento, para em seguida conquistar grande parcela das classes altas, especialmente a partir dos anos 30. A promessa de Hitler de recolocar a Alemanha como uma potência mundial e salvar seus compatriotas do caos que havia se instalado foi o que bastou para angariar mais e mais apoiadores e defensores do partido. Hitler já era bastante conhecido, chegando a conquistar cerca de 1/3 dos votos nas eleições presidenciais. Foi derrotado por Paul von Hindenburg, que venceu as eleições, mas, pressionado, um ano depois teve que nomear Hitler ao cargo de chanceler, marcando assim o fim da República de Weimar. Com a morte de Hindenburg em 1934, Hitler passa a acumular o cargo de chanceler e também de presidente da Alemanha. Esse fato fez com que Hitler conseguisse concretizar seu plano de implementação de um regime totalitário. Logo, Hitler começou a eliminar as suas ameaças uma por uma no poder, especialmente seus adversários políticos. Militarizou o país, descumpriu o acordo e conquistou massas, uma legião de seguidores fanáticos. Essa conquista de massa se deu em grande parte pela recuperação econômica da Alemanha nesse período. Hitler não queria mais, queria conquistar o mundo e iniciou a expansão territorial da Alemanha, que levou ao país uma nova guerra. Portanto, é de suma importância aprendermos com a história e com os erros cometidos no passado, para que dessa maneira possamos nos prevenir de novos acontecimentos. Além disso, nosso grupo acredita que devemos refletir sobre acontecimentos recentes com características semelhantes aos do passado. Embora o totalitarismo em nosso país não seja até o momento instituído, é perceptível a tomada de decisões parecidas com esse método, como, por exemplo, a descredibilização da imprensa, militarização da política, propaganda política extremista e polarização da sociedade. Deste modo, é necessário sempre estar atento aos movimentos governamentais, para que não tenhamos nenhum desfecho ruim como citado anteriormente no nosso trabalho.